pessoal, vamos começar falando sobre os exercícios. Então deixei aí no dia 6/4 para que vocês possam fazer uma análise dos relatórios de auditoria interna, né? Os dois exemplos que eu coloquei do Sicoob e da Unilab, tá? Lembrando que o Sicoob é uma cooperativa de crédito particular, tudo bem? Só que é uma cooperativa que é da área financeira, a Unilab é uma universidade, certo? Uma responde ao Banco Central e a outra responde ao Ministério da Educação. Não sei se vocês perceberam também que a auditoria interna feita pelo Sicoob foi interna da própria empresa e da Unilab foi de acordo com as normas do Ministério da Educação, tá? Então a primeira pergunta que foi colocado para vocês, eu vou comentar primeiro com os relatórios, pessoal. Então assim, esse relatório que é o relatório da Unilab, da Universidade de Integração Internacional Lusofonia Afro-Brasileira, né? É um relatório de 2014, segue as novas normas também, né? Realizado em 2015. Então, o assunto é a prestação de contas junto com a auditoria, né? Por isso que vem o parecer número 1, AUDIN, que é a auditoria, né? Então, fala sobre a auditoria interna, quais os cumprimentos que ele realiza, quais as normas que ele utiliza, né? E tem uma estrutura bem interessante, porque ele fala da composição, depois das informações relacionadas às demonstrações contábeis, né? Daí fala sobre as demonstrações que foram auditadas, né? Então ele vai colocando quais são essas demonstrações, mostra as demonstrações, né? Análise de gestão, então como foi feita a comunicação, então fala sobre o controle interno aqui, né? Acompanhamento à execução, como que faz o acompanhamento à execução de todos os processos que foram auditados, os processos licitatórios que foram auditados também, né? Aí vem mais a parte, processo de adesão aos registros de preços. Então, estrutura da unidade de auditoria interna, então como que foi feita a auditoria, quais são os órgãos que foram remetidos a essa auditoria, né? Avaliação de capacidades internas, as rotinas de acompanhamento, sistemática de acompanhamento dos resultados, né? Certificação, informações gerenciais. Então, assim, e a conclusão que é o parecer, né? Que é a opinião do auditor. Então, perceba que é um relatório muito completo, bem parecido com os relatórios de auditoria externa, tá? Seguindo algumas normas. Lembrando que essas normas que estão seguindo aqui são as normas internas e externas ao órgão que ele se remete, que é o Ministério da Educação, e também ao regulamento interno da universidade, tá? Já o do Sicoob, perceba que é muito mais enxuto, que ele já começa com opinião, né? A opinião não é lá embaixo, ele começa com opinião, né? Qual que foi o embasamento para essa opinião e os outros assuntos relevantes ao que eles entenderam que poderia estar colocando, né? Responsabilidade do auditor e acabou, né? Os dois contadores são responsáveis e assim por diante. Bom, então nessa primeira pergunta que é dada, né, se há semelhanças estruturais entre os relatórios, não, nenhuma. E isso é comum aos relatórios de auditoria interna. Por que é comum? Porque o relatório de auditoria interna ele não segue nenhuma norma estrutural. Normalmente, ele segue a norma estrutural da própria empresa, né? Então, no caso, ele segue as normas estruturais do Sicoob e a outra segue as normas estruturais do Unilab, tá? Que normalmente é uma padronização que eles utilizam. Então, por isso que a auditoria interna não tem nenhuma estrutura padronizada. Então, dificilmente a gente vai encontrar relatórios de auditoria interna iguais estruturalmente um ao outro, tá? Como que foi feita as perguntas para vocês, né? Foi feito através do ciclo de vida de auditoria, né? Então, qual que é o ciclo de vida de auditoria interna? Planeja, executa, tem o resultado e tem o follow-up, né? Então, foi essas perguntas que eu coloquei para vocês. Então, a primeira pergunta, como foi planejado essas auditorias nos dois sentidos, né? Então, assim, no Sicoob, a auditoria, ele fala aqui, né, que foi feita a auditoria nas demonstrações contábeis, né? Daí ele fala quais são as demonstrações contábeis, né, das mutações de patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e fim dessa data, né? Então foi feito nessas duas demonstrações, né? E o planejamento dele foi em relação ao
exercício anterior. Então ele faz tipo uma análise, auditoria horizontal. Então ele vai verificar o que aconteceu no ano anterior, verifica se o que aconteceu nesse ano e busca se entender se tem uma relação ou não, no caso que ele até fala que não tem modificação. Então esse é o planejamento que foi feito aqui no Cicobi. Já aqui na Unilab, a gente vê que foi um planejamento um pouco mais complexo, porque ele até utiliza algumas normas, né? Então lá tem as normas internas, né? Que eles pegam os decretos do governo federal, que entra o Ministério da Educação, né? O MEC. Então ele pega todas essas normas, aí fala como que as atividades de auditorias elas devem ser colocadas junto ao controle interno até do Poder Executivo Federal, tá? A legalidade, a legitimidade dos atos, então ele pega as legislações, regulamentos externos, tudo bem? E depois ele coloca lá, ó, quais são as atividades, acompanhamento do plano plurianual, então ele está fazendo uma auditoria do plano plurianual, né? Assessorar os gestores, verificar a execução de orçamento, verificar desempenho, orientar subsidiária, examinar e emitir parecer, propor mecanismo, acompanhar a implementação, comunicação, tempestividade. Todas essas leis aqui, vocês vão ver que tem bastante semelhanças com a NBC TA200 e A201, né? Que vocês vão ver um pouquinho mais para frente que eu vou entrar mais em detalhe em relação a isso, tá, pessoal? Mas perceba que não é tão fácil fazer uma auditoria, né, numa universidade federal, né, no caso aqui que está o Ministério da Educação que se coloca nessa auditoria interna, né? Então fala lá que a auditoria interna foi através de uma portaria, né, nos termos de um decreto, estando vinculado diretamente à reitoria. Então a parte de planejamento dessa auditoria é sempre em relação aos regulamentos e legislações externas acompanhadas do regulamento interno. Tudo bem, pessoal? Aí fala lá como é a composição dos processos, né? Aí fala de cada um deles e quais as normas. Então sempre citamos as normas, né? Diferentemente do Cicobi, tá? Então esse é o planejamento de um e o planejamento da outra. Bom, como que foi executada cada uma delas? No do Cicobi, difícil a gente entender como que foi executado. Por quê? Porque ele não deixa explicitado como que ele foi realizado essas auditorias nessas demonstrações, né? Fala que foi conduzidas de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, né? Que tem essa responsabilidade de auditoria, tornar-se independente, código de ética profissional do contador, Conselho Federal de Contabilidade, ou seja, ele dá embasamento para a auditoria, como aquilo que a gente falou, né? Que muitos dos auditores colocam isso aqui. A auditoria interna normalmente coloca, a auditoria externa, às vezes eles não colocam, principalmente se eles não acataram todas as normas, né? Porque às vezes a dificuldade de você provar que você seguiu todas as normas, né? Pode até fazer com que a sua auditoria seja barrada, né, pessoal? Então daí ele fala lá sobre apresentação dos valores. Então é difícil você ver como que foi executado. Ele não fala exatamente sobre a execução. Ele fala sobre as responsabilidades, falou que identificou, avaliou os riscos, né? Mas é muito mais a parte de planejamento do que a execução e depois vem a conclusão, tá? Já aqui na Unilab já é diferente o negócio, né? Aqui você vê quais as informações demonstrativas contábeis. Então eles colocam lá balanço orçamentário, né? Colocam o balanço financeiro, coloca todas as demonstrações que foram auditadas, como que foi auditado, coloca o parecer em cima de cada delas, como que foi realizadas as análises, né? Então tem como você verificar como foi feito a execução da auditoria, tá bom? Bom, e depois comente o resultado de cada uma. Então o resultado dessa daqui está lá no final, né? Então ele coloca lá a conclusão. Com base no exposto, apresentamos parecer favorável ao processo de prestação de contas anual referente ao exercício de 2014 da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Unilab, uma vez que este contém todas as peças e está em conformidade com as normas vigentes, em condições de ser submetido à apreciação do Conselho Universitário, do órgão do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e do Tribunal de Contas da União. Então aqui ele submete uma conclusão, dando... Desculpa, pessoal.
dando um parecer, então, favorável a essa auditoria. Então, vocês percebam que ele não dá uma opinião, né? A opinião ele é dada junto com as demonstrações que foram colocadas, tá, gente? Aqui também fala sobre riscos, no caso da auditoria lá do Cicobi não fala sobre riscos, né? Então é bem interessante também a gente analisar isso daqui. Mas é mais isso, né? E já no relatório do Cicobi, a opinião dele já é dada no início, né? Examinamos as demonstrações contábeis da Cooperativa de Crédito de Empresários Cicobi, Transcred, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações de sobras ou perdas das mutações de patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício fino nessa data, bem como correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial financeira da Cooperativa de Crédito de Empresários Cicobi Transcred em 31 de dezembro de 2017 e o desempenho de suas operações e seus fluxos de caixa para o exercício fino nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central. Então ele dá uma opinião falando que ele é favorável, dá uma opinião favorável falando que está tudo de acordo com os desempenhos, então né, tudo de acordo com os dados apresentados são adequados, né, conforme as normas brasileiras que ele coloca como base de opinião aqui. Tudo bem, pessoal? Sobre se há possibilidade de entender como é realizado o follow-up, né? Aí aqui no do Cicobi não fala sobre acompanhamento, tá vendo? Comunicamos os responsáveis pela governança a respeito, entre os aspectos do alcance planejado da época da auditoria e das constatações significativas da auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas dos controles internos que identificamos durante o trabalho, né? Então, deficiências significativas é tudo aquilo que atrapalha o andamento, né, do controle interno, a eficácia e a eficiência disso tudo, tá? Bom, então isso daqui não tem como a gente entender como que funciona o follow-up. Aqui da Unilab, sistemático para acompanhamento dos resultados, tá vendo? Para cada trabalho de auditoria realizado, elaborado um relatório de auditoria, contemplando as constatações feitas pela equipe e as recomendações necessárias para sanar a irregularidade encontrada no sentido do aprimoramento do controle interno. Este relatório de auditoria é enviado ao gabinete da reitoria, os gestores da área que foram auditados, a Gerência Regional de Auditoria Geral da União, né? No discurso de 2014, foram propostas 213 recomendações que a Audim ponderou necessárias ao aprimoramento do controle interno. Porém, devido à capacidade operacional da auditoria interna, o monitoramento era feito posteriormente quando da realização da nova auditoria sobre o mesmo objeto. Logo, no final do exercício de 2014, não foi possível ferir relação entre a quantidade de recomendações feitas e a quantidade de recomendações implementadas. Então, aqui ele está falando sobre um problema, né, pessoal, que ocorreu, que eles não conseguiram fazer o follow-up, ou seja, acompanhar aquelas recomendações que eles fizeram na auditoria anterior. Em tempo, conforme já informado nesse parecer, ressaltamos que a partir do exercício de 2015, a auditoria interna vem em conjunto com as áreas auditadas, elaborando planos de providências permanentes específicos para cada relatório de auditoria, de modo a acompanhar e auxiliar as implementações e recomendações desta auditoria. Então, para não ter mais esse erro, eles vão criar um novo documento para poder acompanhar, né? Fazer o follow-up, que normalmente no ciclo de vida da auditoria interna é realizado. Beleza, pessoal? Espero que eu tenha esclarecido alguns pontos para vocês e até a próxima aula, até a próxima correção. Um abraço a todos.